Olá, amados, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus, estamos aqui no terceiro dia, continuando. Hoje o tema é construindo o alicerce. Então nós continuamos nesta construção do nosso alicerce espiritual, na presença de Deus, nosso tempo a sós com Deus, nossa intimidade com Deus. O versículo ou capítulo de hoje, a passagem bíblica, está em Mateus 7, 24 e 27, que diz assim, olha Jesus falando, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então vemos que o que esse versículo, essa passagem, esses versículos, esse capítulo tem que ver? Para continuar construindo, para nós continuarmos construindo o alicerce que nós nos propusemos nesses 40 dias de jejum e oração, o terceiro dia nos diz assim que nós precisamos de um princípio fundamental, a obediência. A parábola que foi apresentada sobre o construtor louco e sábio que Jesus apresenta, nesta parábola temos o hábito de declarar que Jesus é a rocha em que devemos edificar nossa vida, ok? Mas se lemos com atenção, veremos que a ênfase destes versículos, dessa parábola, está na obediência, porque Jesus diz assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ele nos mostra dois fundamentos que o cristão pode ter, e nós referimos a cristão porque os dois que estavam ouvindo a parábola, e os dois fundamentos apresentados eram a rocha e a areia, que representam os obedientes e os desobedientes. Nós lembramos também que quando Davi decide levar a arca da aliança de volta para Jerusalém, possui as melhores intenções possíveis, a melhor decisão possível, ele estava fazendo algo certo, tinha boas intenções, mas qual o motivo de que no meio do caminho o boi tropeça e um homem morre ao tentar segurar a arca? Por quê? Porque Deus não se agradou dessa intenção, dessa decisão, da maneira que foi feita. Se estavam fazendo algo em louvor a Deus, a Ele, simplesmente porque Davi estava fazendo algo para Deus, segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria intenção. Ele não buscou obedecer aquilo que Deus já tinha determinado, ensinado, como a arca deveria ser levada de volta para Jerusalém, carregada por homens e não por animais. Mesmo fazendo algo para Deus, podemos às vezes errar nas nossas intenções, mesmo que de uma forma, sim, querendo fazer o melhor, não buscarmos fazer na obediência conforme Ele determina na sua palavra. Nós vemos outro exemplo que o maná, na busca diária do pão vivo, era a forma que Deus sustentava todos os dias o seu povo, os seus filhos, aonde? No deserto. E o que Deus predeterminava? O maná também nos fala da dependência, mas também nos fala principalmente da obediência. O povo dependia do alimento de Deus, mas ele sabia que recebia aquele alimento, aquela dependência estava em Deus. Eles realmente viviam assim, amém? Só que ali havia inserido, claramente, ou nas entrelinhas, como você queira entender, ou enfim, nós lembramos, né? Venha trazer no nosso coração o Espírito Santo, é a obediência, como ela está apresentada. No livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 4, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Vê, eles nem se deram por conta de que
Era isso que Deus tinha intenção com eles, que eles fossem aprovados. A obediência era simples. Todo dia Deus enviaria o maná. Era só crer e colher conforme Deus tinha determinado. Todos os dias as misericórdias são renovadas sobre nossas vidas. Amém? Cremos e assim vivemos. Elas são preparadas para nós quando nós despertamos todas as manhãs. Então isso também há uma obediência nessas misericórdias renovadas, porque se em obediência nós cremos, nós vivemos assim e assim nós recebemos. Deus prova o nosso coração através de várias formas. Quando nós mostramos, principalmente através de uma atitude de obediência a Ele. Como? Na Santa Ceia, no batismo, no servir, no amar o próximo, na bondade, na benignidade, nos frutos do Espírito. Na verdade, os frutos do Espírito, eles delegam uma obediência de como nós vivermos hoje. O nosso deserto hoje, o nosso mundo hoje, Deus derrama o maná todos os dias para nós através dos frutos do Espírito, porque elas já foram renovadas, esses frutos do Espírito estão inseridos, eles foram renovados juntos com a porção diária das misericórdias de Deus. Ele é tão maravilhoso para conosco. Então, nós precisamos guardar isso, que a prática do nosso tempo a sós com Deus é o início em uma resposta de obediência ao chamado de Deus para intimidade com Ele. É simples, é fácil. Assim como todos os exemplos que Deus falou de obediência na palavra dele. Assim, essa obediência de intimidade ao chamado, a intimidade é simples. E quem é abençoado, nós somos abençoados. Lá no livro de Êxodo 16, 19 e 21 diz assim: disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, vindo o sol, quando o sol vinha, o maná se derreteria. Então, nós continuando, prestando atenção no exemplo do maná, como nossa busca pela presença de Deus, como nós podemos perceber essa busca, é que ela deve ser diária. E essa busca exige disciplina. Aquele povo tinha que ter disciplina no colher o maná. Então, essa busca exige disciplina. Ainda dentro da comparação com o maná, o texto diz que deveriam buscar o maná antes do nascer do sol, porque com o calor ele derreteria. Mais uma vez, vemos a autoridade na busca pela presença, pois quando honramos com a primícia do nosso tempo, abençoamos o restante do dia. E é isso que Deus quer para mim e para você. Quando nós honramos a Deus com a primícia, do abrir os olhos pela manhã, do nosso despertar, o primeiro pensamento a Deus Pai, um bom dia Espírito Santo, nós vamos receber isso de Deus. Nós honramos com a primícia do nosso tempo e abençoamos com essa disciplina, com essa obediência, com essa atitude, o restante do nosso dia. Vocês devem lembrar que o maior pastor da maior igreja do mundo, da Coreia, o David Yun-pong Cho, diz que ele orava 3 a 4 horas por dia. Mas quando ele se via diante de muitos compromissos, muitas situações para resolver, ele via que o dia se apresentava como pequeno perante tudo que ele tinha que fazer. O que ele fazia? Perante tantos desafios, ele aumentava o tempo da oração, porque ele sabia que quanto mais tempo na presença de Deus, ele demandaria menos tempo para resolver as situações. Por que, amados? Porque quando nós nos colocamos mais e mais na presença de Deus, Ele já apresenta a solução para nós, porque a solução está nele. Então, nós precisamos mudar a disciplina do nosso tempo a sós com Deus. Nós temos, devemos e podemos melhorar essa nossa disciplina da busca diária. Nós temos uma frase de John Bunyan, um dos heróis da fé, que ele diz assim:
Aquele que foge de Deus de manhã, dificilmente irá encontrá-lo no restante do dia. Porque às vezes o corre-corre do dia a dia, aquela função, aquele estresse do relógio, do despertar, do bater o ponto, do trabalho, né? Tudo aquilo faz com que a gente fuja da presença de Deus, faz com que acaba nos levando para longe de Deus, e a gente vai caminhando e vai para o trabalho e vai falando com Deus, e Ele ouve, sim, Ele ouve, só que é totalmente diferente. Poxa, 2 minutos que seja. Se Deus diz essa palavra que 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos, você consegue calcular 2 minutos que você dobrar o joelho de manhã e aquelas primícias, somente 2 minutos ou 5 minutos não fará diferença no início, né, para ir buscar o seu trabalho? Mas quanto tempo você estará orando nesse cálculo de Deus, um dia como 1000 anos como um dia? Então que isso fique guardado para que nós venhamos exercitar essa disciplina e essa obediência. Então nós temos 2 itens fundamentais, a obediência e a disciplina. Nós vemos que Adão, lá no Jardim do Éden, ele já tinha um local e um horário definido para se encontrar com Deus, ele tinha essa disciplina, existia essa disciplina. Então, quando Deus vem e encontra com ele e diz assim, Adão, onde tu estás? É porque Adão já tinha fugido da presença de Deus, é porque Adão já tinha fugido daquela obediência a Deus, do que ele tinha que fazer. Então, nós temos que entender que nós buscamos a Deus em disciplina e em obediência. Ele, primeiramente, vem nos abençoar. Ele vem nos abençoar, nos coroar com as suas respostas no decorrer de todo o dia. Pai, em nome de Jesus, que cada passagem bíblica deste terceiro dia venha ao encontro, Pai, nos nossos corações, e que em oração, Pai, nós venhamos entender que 2 minutos ajoelhados te buscando em disciplina e oração, seguindo tudo que tua palavra diz, todos os versículos, todos os capítulos lidos aqui hoje, que nós venhamos, Pai, obedecer, nós venhamos ter uma disciplina de oração, de intimidade contigo, crendo que nessa disciplina desses 2 minutos, as primícias do dia, os 5 minutos, Pai, para ti não são só 5 minutos, 2 minutos, a tua matemática, o teu kairos, o teu tempo é outro. Pai, nos leva a exercitarmos neste tipo de oração, nesta disciplina, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Fica conosco, este é o terceiro dia, e o nosso jejum e a nossa oração firmes contigo, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. Continua falando conosco, Pai. Continua, Pai, nos mostrando que Deus, quando Ele chama Adão, Ele somente poderia fazer essa pergunta para Adão porque estava esperando no local e horário certo. Deus estava esperando por Adão ali, no horário, no lugar certo. Mas Adão não apareceu, porque ele fugiu da presença de Deus, porque ele tinha desobedecido a Deus, porque ele tinha fugido da disciplina. A desobediência a Deus leva a nós sermos indisciplinados em relação à sua palavra, em relação ao que ele tem para nós. Nos leva a ser indisciplinados naqueles sonhos, nos caminhos que ele tem para nós, que ele diz que os nossos pensamentos, os caminhos, os sonhos não são igual ao dele, os deles são maiores, os caminhos, sonhos, pensamentos para nós são maiores. Então, quando nós nos afastamos, nós fugimos da presença de Deus de manhã, o dia vai ser mais difícil, ele será mais longo. Mas quando nós iniciamos nessa disciplina de intimidade, de oração, de busca, de obediência a Deus, esse tempo dedicado a Ele, que na matemática dele se multiplica de uma forma que eu e você não sabemos explicar, o nosso dia será leve, será respondido, o Espírito Santo nos dará direção, falará conosco, nós seremos abençoados, a unção, a capacitação estará conosco, e nós teremos um dia agraciado pelo poder de Deus, pela presença de Deus, e Ele vai chegar e vai dizer para mim e para você: meu filho, onde tu estás? Minha filha, onde tu estás? Porque Ele sabe que nós iniciamos o dia crendo que pela obediência as misericórdias já se renovaram, a nossa disciplina foi ali fiel a Ele, nosso local, nossa busca do tempo a sós com Ele, a nossa oração, nosso jejum, nosso joelho no chão foi no mesmo local, do mesmo jeito em que a gente se predeterminou. E nós nos predeterminamos, nós nos propusemos, nós estamos acampados, como eu sempre digo,
neste projeto, nessa jornada de 40 dias em jejum e oração, acampados aonde? Na presença de Deus, debaixo de uma obediência a Ele, de uma disciplina que gera obediência, uma disciplina que gera bênção, uma disciplina que gera unção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que debaixo dessa potente mão de Deus, a poderosa mão de Deus, em oração, em súplica, em jejum, em obediência e disciplina, nós sejamos vencedores. Para a honra e glória do santo nome, que os frutos do Espírito exalam de nós, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, virtudes que venham nos abençoar e abençoar aqueles que nos cercam, fazendo com que o mundo seja abençoado e onde nós estamos inseridos sejam abençoados, vidas, pessoas sejam alcançadas, a palavra de Deus seja revelada, a palavra de Deus alcance vidas, a palavra de Deus gera cura, gera vitória, em nome de Jesus, para a honra e glória do santo nome de Deus, que Ele te abençoe grandemente, em nome de Jesus, um terceiro dia abençoado na presença de Deus, na disciplina e obediência daquele Pai que diz para ti: todos os dias eu envio o maná para você. Todos os dias eu envio o pão de cada dia. Todos os dias eu envio a vitória, eu envio a cura, eu envio o sustento. E eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E de, portanto, fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que ele encerra dizendo: eis que estou convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. Porque a nossa obediência, ela está alicerçada na Santa Ceia, em cearmos com Jesus, no batismo, no servir a Deus. E Deus é maravilhoso e que Ele te abençoe grandemente. Um beijo no teu coração. Fica com Deus e que o poder de Deus e a glória dele seja revelado na tua vida neste dia de hoje. Pela tua fidelidade, obediência e disciplina a Ele nesse jejum. Obrigado, meu Deus. Abençoa essa vida. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.